Olá! Não tô te ouvindo, Ju. Só que eu não sei se sou só eu. Ah, agora sim. Tá. É que tava com o meu fone. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Estamos aqui porque a gente não tem recesso. O pesquisador não tem recesso. Não, a gente tira pequenos momentos de folga. Isso aí, exatamente. Então, estamos começando hoje, né? A nossa live, a prometida live do Infocom aqui no Instagram, sobre a experiência na docência, que a gente teve a Bruna como docente no semestre passado, numa disciplina. Mas para iniciar, então, eu quero dar boa noite para todo mundo que já está aqui com a gente, para falar que o Infocom, né, o grupo de pesquisa que é sediado na Fabico, né, que pertence à URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele é inscrito no CNPq, ele é parte do PPG-Sim, então ele conta com mestrandos, no momento temos 3 mestrandos, incluindo a Bruna, e temos bolsistas de iniciação científica e de extensão, eu me incluo como uma dessas bolsistas, e mais alunos de graduação e voluntários no nosso grupo. E essa ideia de fazer a live surgiu num dia que a gente estava conversando, eu, a Bruna, os outros integrantes do grupo, sobre como que tinha sido essa experiência na docência agora, né, nesse período tão diferente que a gente teve que passar. E que acho que foram bem diferentes das expectativas que tu também criou quando pensou em docência. Mas para a gente dar início, eu queria que tu te apresentasse para quem já está aqui nos assistindo, falar um pouco de quem é a Bruna e um pouco da tua trajetória até agora. Então tá bom. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? A gente está no meio de um recesso de fim de ano, então é quase que uma resistência estarmos aqui hoje. Mas eu agradeço a quem está nos assistindo também, porque é muito bacana, assim, ter as pessoas certas com a gente, né? Assim, que se interessam e estão aqui nos apoiando nesse momento de recesso de fim de ano. Então, mas assim, meu nome é Bruna, né? Eu sou uma das integrantes do grupo de pesquisa e eu me formei na FURG, em biblioteconomia em 2015, desculpa, e entrei em 2011 na graduação. Então, me formei lá na FURG, em Rio Grande. Eu sou natural de Rio Grande. E aí, depois de formada, eu até já havia tentado mestrado na própria FURG, né? Não tem mestrado em ciência da informação na FURG, mas aí eu apliquei para o mestrado em educação ambiental. E na primeira tentativa não passei, mas na segunda fui aprovada, mas aí eu já tinha uma experiência profissional em vista, então eu tive que não fazer mestrado naquele momento, né? Minha opção foi trabalhar mesmo. E aí eu tive a oportunidade de fazer, então, em 2018 e 2019, duas especializações pela FURG na modalidade EAD. Então, eu fiz a especialização em educação ambiental, porque, né, como vocês já devem ter percebido nesses 2 minutos de fala, eu gosto bastante do assunto. Então, foi bem legal, assim, a experiência da especialização numa área que não é muito comum tu ver na biblioteconomia, né? Uhum. E fiz especialização também em tecnologias de educação, tecnologias de informação e comunicação na educação, que daí era uma especialização mais focada, assim, né, em uso de tecnologias. E para as duas eu apliquei, então, a questão da biblioteca, da biblioteconomia, foi bem focado mesmo para a questão das histórias em quadrinhos. Eu trabalhei histórias em quadrinhos nas duas especializações, porque como eu fiz concomitante, eu consegui adaptar os dois TCCs, assim, que eram artigos, na verdade. Então, e aí depois surgiu, então, na metade de 2019, a possibilidade de fazer um mestrado. E aí eu me joguei. Agora eu não moro mais em Rio Grande, eu moro em Novo Hamburgo. Eu trabalho lá, então faço o mestrado de lá.
E aí acaba que eu passei, né? Consegui a vaga, então, no PPG Sim, no mestrado em Ciência da Informação. E aí, então, faço esse mestrado em função de morar agora em Novo Hamburgo, né? Não mais em Rio Grande. Sim, Basicamente é né? isso, assim. Pouca coisa, basicamente é pouca coisa. É que eu gosto de E, falar, né? Tem esse detalhe. né? Então, eu acho que a gente vai ter que, nós duas vamos ter que nos controlar, porque as duas gostam bastante de assunto. Não, e juntas ainda, né, Ju? Sim, nós entramos juntas no grupo de pesquisa, eu como bolsista de iniciação científica, no meu último ano, né, de graduação, que se estendeu, que virou um ano e meio, e estou entrando no programa, né? Tu tá me ouvindo, Bruna? Tô te ouvindo, Tá, tudo aqui certo. tranca um pouquinho. E tô entrando no programa, então tudo novo. Tipo, eu já da URGS, né? Tô vindo com uma outra bagagem da FURG, de outras coisas que a FURG tem, e também muito da experiência do trabalho fora da academia, né? Então, o que eu acho que é muito importante na Bíblia, assim, é uma coisa que eu, como aluna, sempre notei a diferença de professores que têm, assim, a experiência e não só acadêmica, né? Isso é muito importante para os alunos. Com Bom, certeza. então, E só um detalhe, né, que eu preciso comentar, que eu não comentei, é que a chegada no grupo de pesquisa, né, tu entrou como bolsista de iniciação, foi iniciação, e eu acabei entrando no grupo de pesquisa em função da orientação no mestrado, né, porque é uma praxe da professora Jussara, que é a minha orientadora e a líder do grupo de pesquisa, então fazer a orientação dos seus orientandos no grupo. Então, eu acabei entrando em função disso. Já era uma vontade minha, né, de participar de grupo de pesquisa, mas foi muito bom, assim, porque era o pré-requisito para ser orientanda. E aí convergiu com a minha vontade e talvez, sei lá, em função de tempo, trabalho e tudo mais, eu não tivesse embarcado. E hoje eu sou muito feliz de estar no Infocom, assim, né? sim. Então, super O convergiu. Infocom foi a minha primeira experiência, assim, na pesquisa, assim, é porque eu sempre trabalhei também durante a graduação, então eu nunca consegui fazer. E aí surgiu uma oportunidade e realmente o grupo contribui muito, assim, né? É um esquema que a gente aprende todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo contribui, vai crescendo junto nos trabalhos. Isso é muito interessante. Então, nós lemos trabalhos de vocês que já são mestrandos, artigos, nós produzimos os artigos que para publicação, então isso é muito interessante. Eu acho que é uma forma muito boa de aprendizado e que outros grupos também podem até fazer, né? Não sei muito como funcionam outros, já que é o meu primeiro, mas eu acho bem interessante a forma como a professora Sara criou o grupo e a gente consegue esse aprendizado mútuo, assim, né? Tipo, essa troca muito grande. Bem isso, concordo super. Ah, mas então me diz assim, é a tua primeira experiência como docente, né? Porque ela é uma experiência que o mestrado oferece essa possibilidade de tu trabalhar como fazer o teu estágio docência, como é chamar. E tu lecionou uma disciplina juntamente com a professora Jussara, que é uma disciplina que normalmente ela é uma disciplina presencial e obrigatória da biblioteconomia. Ela não é uma disciplina eletiva, né, como a gente chama. E como que foi essa adaptação pro não é bem pro EAD, né? Eu sei que você já me deu essa dica que não é um EAD. Exato. Basicamente, assim, quando a gente começou a pensar disciplina, foi no final de 2019, não tinha pandemia nenhuma, né? Então, eu passei as minhas férias de janeiro, porque mestrando não tem férias, pesquisador não tem férias, brincadeira, tem que ter sim. Mas a gente teve um tempão, assim, a professora me passou, né, todo o material que ela já tinha pensado para a disciplina, porque a professora Jussara foi bem democrática. Olha, eu tenho esse material pensado para a disciplina, eu tenho essa visão, né, do que poderiam ser as aulas. O que tu acha, né? E claro, eu tentei fazer as minhas contribuições
colocando novas leituras e tudo mais, mas tá tudo bastante desenvolvido, assim, até pela experiência já de alguns anos da professora e tudo mais, né? Então, o Qual que que disciplina aconteceu? mesmo que foi? Foi Desenvolvimento? isso, bom mencionar. Foi desenvolvimento de coleções, né? Então foi uma disciplina assim que basicamente eu tinha tido na FURG, tive, claro, né? Um super pré-requisito, mas eu não fazia tanto isso na minha experiência profissional, na minha vida profissional eu não desenvolvia tanto coleções. Eu fui ver que eu não desenvolvia depois que eu comecei a fazer a disciplina de novo, digamos assim, né? Porque eu também Sim, porque fiz, você né? tinha toda a bagagem da tua experiência profissional, né? Exato. E aí, o que que aconteceu? Deu, assim, foram dois acasos muito super ótimos para mim. Eu tive mais tempo em função da pandemia, como as aulas foram canceladas ali no início do semestre. Isso foi um ponto positivo para mim, porque eu tive mais tempo para ler os materiais. Eu aproveitei realmente esse tempo, eu li, eu montei as aulas de novo, eu fiz novos slides. Talvez se a gente começasse ali em março, eu não teria esse tempo para fazer, porque o meu combinado com a professora Jussara era fazer os slides na semana, assim, da aula. Então, seria aquela correria, aquela coisa que todo mundo sabe que, né, a vida vai voando, né, passa voando. Então, eu tive um tempo maior, porque eu usei todo esse tempo, todo esse primeiro semestre, e eu pensava muito assim, bom, a pandemia começou, estou em home office no trabalho, então eu preciso aproveitar tudo que eu puder. Eu vou fazer todos os cursos online, eu vou fazer todas as horas complementares, e eu realmente fiz isso, né? Então, claro, foi bem... hoje eu vejo quão cansativo foi, O mas foi quão muito. intenso o ritmo que tu empregou, né? Exatamente. Mas foi muito bom, assim, porque eu tive um maior aprofundamento, né? Então eu consegui me apropriar mais das coisas e ler tudo de novo. E aí, nesse meio tempo, né, durante esse início de pandemia, a gente também mudou algumas formas de trabalho na biblioteca onde eu trabalho na biblioteca da Universidade Fevale. E lá a gente começou a desenvolver com mais afinco, digamos assim, a nossa coleção, nosso acervo. Então, tudo que eu aprendi ali, lendo os materiais, lendo Vergueiro de novo, e lendo a Weitzel, e lendo todos os materiais que a gente lia, né, para poder se apropriar, isso tudo vinha na prática, vinha muito presente na minha prática profissional. Então, eu tinha vários exemplos para dar na aula. E aí, Do o que mais fazer e do que não fazer, né? exato, e claro, são coisas assim, até a avaliação de acervos, coisas que eu Uhum. já estava há 5 anos na Fevale, nunca tinha acontecido, porque não era uma prática, né, do grupo, nosso grupo, assim, e aí a gente teve uma troca de gestão também, né, lá na biblioteca, e essa nova gestão, né, vamos fazer uma avaliação pesada no acervo, e a gente foi lá, fez e seguindo regras assim que vinham na aula, na teoria que eu vi ali. Então tudo casou muito, assim, né? E aí a adaptação para essa realidade virtual, porque as nossas aulas elas foram online, né? E aí reside a diferença nesse sentido. A gente tinha todo o material, toda a aula projetada para uma videochamada, digamos assim. Era no MConf, né? Então a gente entrava no MConf todas as terças-feiras às 8h30 da manhã e a gente tinha aquele compromisso com os alunos e eles entravam para assistir a aula. Então não era uma aula gravada, não era uma aula em formato EAD, era um formato online, né? A gente entrava, assim como a gente está conversando aqui hoje, a gente conversava com os alunos. É claro que, assim, a gente teve que adaptar, acho que 2 livros da bibliografia, a gente teve que retirar em função, né, de não conseguir digitalizar todo o material. Mas foi a única adaptação que a gente fez, porque o restante a gente conseguiu passar no virtual, né? Claro que assim, a gente tem, eu acho que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas a gente tem os pontos negativos, né, nisso, mas a gente também teve, na minha experiência enquanto professora, eu também tive os benefícios de fazer online, né? Mas claro, com certeza a gente vai pesar isso aí daqui a pouco. A gente vai conversar É sobre isso. porque o,
toda uma mudança, né? Tipo, acho que uma das coisas mais as primeiras coisas que impactaram, tipo, eu vou falando bem como aluna, foi uma redução gigantesca do calendário, assim. A gente teve um semestre que foi enxugado e tirado no mínimo 4 semanas, assim, do semestre, né? E acho que isso influenciou em todo o conteúdo que teve que ser passado também. Então acaba ficando muito mais maçante, muito mais intenso, né? E apesar de muitos, acho que essa tecla foi bastante batida durante esse período, mas nem todos têm acesso a uma rede boa de internet ou a um aparelho único, né, um dispositivo para poder usar que não precisa compartilhar com outras pessoas. Então, acho que tudo isso tem que ser teve que ser levado em conta, porque a Exato. diferença de uma aula EAD, que ela é oferecida EAD, primeiro que ela já é toda pensada para esse ritmo, né? Normalmente nem encontros síncronos tem, se, ela toda esquematizada para ir no teu tempo, claro, com períodos de entrega de trabalho, todas essas coisas. Mas foi toda uma adaptação, assim, né, para os professores, para os alunos, né? Não foi um benefício para ninguém, muitos acharam que seria uma vantagem, né? Principalmente para os alunos por estarem em casa, mas não, pô, acaba sendo muito mais desgastante, assim, porque tu tem que estar. Não é nem a questão de horário, nada disso, mas é porque eu acho que a diminuição do período foi uma das coisas mais difíceis, assim, porque realmente é um conteúdo para 4 meses dado em dois e meio, assim, e foi Exato. bem É, difícil. só para tu ter uma noção, a gente tinha 21 aulas no início, assim, né? Então, a gente dividiria esses conteúdos no nosso planejamento, então, meu e da professora Jussara. E quando a gente foi para o ensino no ERI, a gente teve que diminuir 7 aulas, porque eram 14, né? E só que assim, Quase 2 meses de aula. exato, a nossa vantagem, entre aspas, porque não existiu vantagem, né? Se eu não me engano, eram 6 aulas que a gente teve que reduzir, não foram 7, na verdade, né? É porque tivemos a primeira semana, né? Nós Ah, tivemos uma aula e parou, né? Na primeira semana de março. isso aí. E essa aula, então, essas aulas eram seminários, que daí a gente acabou não fazendo seminários, isso foi uma mega desvantagem na nossa disciplina, porque, né, sempre muito bom seminário para a gente ver como o aluno tá se apropriando das questões, dos conteúdos, né, que a gente está passando. E a gente não teve isso, a gente teve que encurtar, tirar os seminários, mas assim, na questão de conteúdo passado, a gente não perdeu, porque tava bem certinho. Só que a gente não teve esse retorno, né? Então, isso foi desculpa, o principal impacto no nosso calendário ali. E aí, claro, o calendário para os alunos, eles tiveram que fazer, o nosso trabalho final era uma PDC, então uma política de desenvolvimento de coleções, eles tiveram que fazer essa PDC. A gente aconselhou, então, né, que eles fizessem ao longo do semestre, olha, vê uma aula e já faz sobre essa aula, vê outra aula, e a gente frisou muitas vezes isso. Como eu sou aluna também, e Sabe eu como funciona. e se tiver algum dos nossos alunos aí, por favor, comente para ver se fez. Eu acho que realmente as pessoas foram deixando para a última hora. Mas era um Até trabalho porque que. tem outras disciplinas, né? Eu acho que muita Exato. gente não é nem ilusão, assim, mas achou assim, vai ser um pouco mais leve e acabou até pegando mais disciplinas e veio a cancelar durante o semestre, porque a demanda é igual ou maior, né? Exatamente por ter sido adaptado para esse meio online. Mas uma coisa que eu achei muito positiva é que os trabalhos estavam excelentes. Os trabalhos estavam muito bons. Eu não estou falando aqui para bajular ninguém, mas realmente, então assim, tu vê que existiu um esforço muito grande para concluir aquele trabalho, fazer com uma certa qualidade, né? Então, e realmente, assim, são vários fatores. As pessoas trabalham, as pessoas estão em casa com filho, estão em casa com família,
a família fala alto, eu não tenho um silêncio para assistir a aula, eu não consigo me concentrar, aquela rotina que tu tem de sair e ter tua vida fora, né? Sim. Foi bem impactada, assim, Sim, então, até com certeza. porque o estudar na biblioteca mesmo, ou estudar nos espaços que a faculdade te oferece, né? Com Seja no certeza. bar, no restaurante, uma coisa assim, tu tem um espaço para te concentrar muitos trabalham assim. A gente sabe que o curso da Bíblia é um curso de muitos alunos trabalhadores assim. Então, tipo, o pessoal faz realmente estágio, faz bolsa ou trabalha de carteira assinada. Então, isso é bem comum na Bíblia. Então, essa rotina foi toda para casa, né? Além da, Exato. É, das disciplinas só. claro, e uma coisa assim, a gente gravava as aulas, né? Então, as aulas ficavam gravadas ali para os alunos assistirem no momento que eles pudessem, mas é aquela coisa, a aula síncrona é uma exigência que tu não pode exigir, porque, né, a gente gostaria, com certeza, que todo mundo estivesse online. Porque é um momento de tu tirar dúvidas, é um momento de tu participar, mas infelizmente a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então é aquela coisa, a gente se colocava à disposição. Eu sei que muitos alunos fizeram contato com a professora Jussara durante o semestre todo, a gente até brincou no final que tinham aqueles alunos que sempre faziam contato toda semana. E isso também a gente viu como positivo, talvez no presencial a gente não tivesse, né, esse Sim, contato. Mas com certeza os impactos foram mais, né, talvez negativos do que positivos, mas nessa minha experiência eu acredito que foi bem positivo, sabe? sim, para ti foi Exato, exato. aprendizado. E eu acredito que eles também se apropriaram bem, assim, pelos trabalhos, porque tu vê que o trabalho estava bem feito, os trabalhos estavam, né? Existiu um cuidado, assim, né? Não posso dizer que não. Então, e a gente fez até uma simulação de prova que foi bem boa também, os resultados. Ah, legal. Foi uma cadeira que eu gostei. Eu não fiz com a professora Jussara, fiz com outro professor, mas foi uma cadeira que é bem interessante, assim, porque ela Uhum, realmente te põe no, numa das responsabilidades, tipo, do bibliotecário, né? E quanto a atuação junto com a instituição que tu tá, que não é uma coisa que tu faz sozinho, né? É todo um processo, né? Não é claro, simplesmente comprar os livros ou sem critério nenhum, né? exatamente. E muitas bibliotecas faziam isso, não era sem critério, mas elas fazem sem uma autonomia da própria biblioteca, digamos assim, né? É muito professor que decide. Então, ter essa disciplina, assim, olha, claro, a gente escutava muito na disciplina, eu acho que a professora escutava muito mais do que eu há muitos anos, que não depende muito da gente, né? A gente se forma, a gente é contratado muitas vezes por uma empresa privada, a gente não tem muito poder de escolha, a gente tem que fazer, né, o que tiver que ser feito. Mas quando tu tem assim, olha, como é que é o jeito certo de fazer? É esse, entendeu? E aí, se a gente tem uma gestão que consegue acompanhar esse raciocínio, daí a gente consegue fazer, né? Então, É que vai se bem. tu, como profissional, tu tem os argumentos, eu acho que isso já é um primeiro passo, né? Porque daí tu vai construindo essa relação com a tua empresa para mostrar a importância, né? Do que Claro. o bibliotecário está ali não simples, ele está ali para N coisas dentro da biblioteca, não somente para atuar e atender um usuário, um aluno que chega, né? Tá, e Exatamente. dessa tua experiência, o que que tu acha que os alunos tiveram mais dificuldade ou facilidade durante esse período da disciplina? Eu não posso comentar da experiência dos alunos sem falar da minha, assim, né? Porque eu acho que tá bem interligado, né? Para mim, os meus pontos, assim, positivos, digamos, é que eu tive uma certa vantagem, digamos assim, de fazer a docência, então, a experiência docente, o estágio, eu tive um ponto positivo que é estar ali com mais tempo para poder me apropriar, porque eu tive que. É muito difícil tu falar de uma coisa que tu não sabe, enfim, qualquer coisa, e tu tem que ter tempo para te apropriar, e a gente está sempre correndo, e a gente está sempre fazendo mil coisas, então ter esse tempo a mais, que foi o semestre começar em agosto, já não lembro mais, acho que foi em agosto que começou 18 de agosto. 18 de agosto, fatídico 18 de agosto.
E então a gente começou ali o semestre, né? E eu tive mais tempo para me preparar. Então isso para mim foi muito positivo, assim, né? E essa a questão do se apropriar tinha muito a ver com a minha necessidade de fazer um trabalho com responsabilidade, porque os alunos, eu estou interferindo no ensino de alguém. Então, eu não posso simplesmente ir lá falar dos slides que eu estou mostrando, eu não posso simplesmente ler o vergueiro e reproduzir aquilo ali. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que ter uma questão crítica. E eu acho que a minha vantagem também foi ter a prática. Eu tive a prática profissional presente em todas as aulas, exemplos. Eu tive a questão também do lidar com as ferramentas digitais, que para mim não era uma dificuldade lidar com isso, apesar de numa aula eu ter tido problema com a internet. Deu tudo certo, mas eu caí na aula e fiquei voltando e a internet não voltava, foi horrível, assim. Foi uma tensão, e aí eu imagino para os alunos que tiveram esse problema muito mais frequente do que eu caindo e voltando, né? Mas assim, eu não tive problema com essas questões. E a minha oratória também foi boa, porque eu não estava presencialmente com 30 alunos me encarando, digamos assim, e eu consegui falar mais fluidamente. E depois tu começa a criar um vínculo, por exemplo, eu conheço os alunos, eu tive uma aula presencial com eles, né, no início do semestre, em março, e essa aula presencial eu conheci eles pessoalmente. Então, se eu conseguir uma oportunidade, né, futura de vê-los lá pela Fabico, eu vou identificar eles, a gente vai se falar, porque a gente criou um vínculo mesmo na questão virtual, né? Mas assim, e a minha maior dificuldade era o tempo de fala, porque eu falava, começava a introduzir 1000 exemplos e não sempre estourava o tempo. Então eu tinha que fazer a recomendação do ERI, era 1h30 e eu demorava 1h40, eu acho que nunca passou de 1h40, assim, mas eu sempre excedia um pouco, tinha que correr no final. Então foi a minha dificuldade, né? Mas assim, o que eu percebo dos alunos, né, a facilidade para eles foi a flexibilidade para assistir às aulas, porque quando tu tá no presencial, tu tem que ir à aula, né? Então, se tu falta, tu tem uma falta, tu tem um limite de faltas, tu tem que fazer as atividades, tu tem que cumprir aquele cronograma certinho. E no ERI, eu acho que isso acabou sendo uma vantagem. Eu não quero assistir a aula, eu não posso assistir a aula, eu sei lá, qualquer motivo, eu tenho a possibilidade de assistir a aula depois. Então, acho que isso foi uma facilidade, né? Mas eu acho que a maior dificuldade é a questão de lidar com internet e com o cenário que tu está enfrentando, porque tu não está naquela tua rotina. Quando tu entra na URGS, tu entra para um curso EAD, tu entra para um curso presencial e tu te programa para isso, né? Então as pessoas elas tinham a sua rotina de ir para a Fabico ter a aula. E aquele momento ali era o seu momento de prestar atenção, de ir na biblioteca, de fazer as coisas. E isso foi muito abalado na questão do ERE. Então, a gente percebia, assim, existia um esforço de todos os alunos comentando no chat, mas, assim, muitos não tinham microfone, sabe, para falar. E não é que não habilitasse o microfone, mas, enfim, vai saber o que se passava ali naquele cenário que ele estava. Era pessoas falando, era cachorro latindo, era, enfim, a conexão, né? Então, não era uma questão de, olha, eles não querem falar. Então, eu acho que a dificuldade era a interação, assim, eu via que essa interação não era atingida tanto porque não se tinha uma staff boa para isso acontecer, sabe? Porque Eu era acho muito emergencial. estranho, né, isso, porque eu ouvi da minha professora orientadora a mesma coisa, assim, eu dava aula pro computador, assim, né, como se eu não estivesse falando para ninguém, e, tipo, porque muitos têm até vergonha, querendo ou não, na sala de aula presencial, ela mesma me comentou assim, um aluno faz uma cara meio assim, tipo, ah, não estou concordando com o que você está falando. E aí o professor sente isso e pode instigar. Ah, a gente quer falar alguma coisa? Eu acho que o pessoal fica mais solto, né? Quando tá presencialmente, assim, né? É muito mais estranho tu estar esse distanciamento real, assim. E aí uma coisa que eu comentei ali num outro momento, eu falei assim, para quando tu tá começando,
tu ter a possibilidade de fazer a aula virtual, online no caso, né, é muito bom porque tu não tem 30 pessoas te encarando. Só que tu chega no final dessas, sei lá, 14 aulas e tu quer essas 30 pessoas te encarando. Uhum. Porque tu quer saber o que que elas estão achando. Tá bom, tá ruim, tá sendo, enfim, furtivo, tá sendo proveitoso. É bem estranha, assim, essa sensação de tu não ter essa resposta do aluno, que é o que a tua orientadora falou, né? É, Mas aí eu via que existia um esforço, assim, no chat. Eles tentavam falar alguma coisa, eles tentavam interagir, mas não é a mesma coisa, né? A gente quer é. presencial. Só para contextualizar, assim, quem não é da URGS, o EIRE é o ensino remoto emergencial, que ele foi implementado no início de agosto. As aulas iniciaram na primeira semana de março, e aí, dia 16 de março, saiu a portaria que parou o mundo, incluindo a URGS. Então, assim, nós, como grupo de pesquisa, continuamos, assim, à distância, fazendo as reuniões, mas as aulas ficaram todas paradas, né, nos pôde cobrar dos alunos, né, nem trabalho, nada disso foi feito, e reiniciou em 18 de agosto e finalizou 2 de dezembro, se eu não me engano. Então, acabou sendo um período muito curtinho, e 2 de dezembro era realmente já finalizado com notas finais, né? Então, os prazos foram anteriores a isso. Foi um A gente semestre teve. realmente atípico. Exato, a gente teve até 2 de dezembro, se não me engano, para finalizar as notas no sistema. Ou Isso. seja, muito curto mesmo. Porque daí no metade de novembro já tinha que estar tudo concluído, né? Para saber quem precisaria recuperar ou não, alguma coisa, né? E agora o próximo semestre também vai ser dessa maneira, mas acho que já vai estar um pouco mais organizado, assim, tá todo mundo já entendendo um pouco mais como funciona. A gente vai ter de novo experiências docentes no Infocom. Isso aí, Mas, assim, mais lives. mais lives. Eu vou fazer mais uma pergunta, mas assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa aqui, pode deixar, que daí a gente a Bruna vai respondendo, né? Mas eu queria te falar uma coisa, assim, tipo, muita gente, a gente tem, assim, no Brasil, essa visão de quem faz mestrado e doutorado, a docência é a única possibilidade, a pessoa não pode atuar com mais nada. Então, tu já deve ter escutado isso, né? Eu convivo com uma pessoa da academia, e sei que também ele já ouviu bastante, então tu quer ser professor. Ponto. Como se, né, não existisse pesquisa, não existisse nada além, como se a universidade só fosse docência. Então, assim, tipo, o que que tu vê para ti como possibilidades, assim, profissionais com mestrado? Se tu já pensa mais para o futuro, virar doutora? Olha, vou começar pela última pergunta, né? É óbvio que eu penso. Eu nem terminei o mestrado e já estou pensando no doutorado, né? Tem muita coisa Talvez para até fazer. no pós-doc já. Exatamente, já fico sonhando aqui, porque, assim, estudar me alimenta, sabe? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de pesquisar, assim, e essa função, mesmo estando no ambiente profissional, porque, né, às vezes se confunde um pouco, bom, mas tu tá fazendo mestrado para quê? Se tu é bibliotecária, se tu atua na prática bibliotecária. E mesmo que a resposta fosse, olha, eu estou pensando em largar a experiência profissional, assim, largar a biblioteca e estar na universidade ou na pesquisa, enfim, mesmo se a resposta fosse essa, eu acho que o mais importante é o quanto tu aprende nessa trajetória. Eu posso nem usar esse mestrado, assim, digamos que o título de mestre, tá? Mas o que eu aprendi nessa experiência foi muita coisa, muita coisa. Aprendi muito com o grupo de pesquisa, aprendi muito com a minha experiência de mestranda e isso me ajudou em vários âmbitos da minha vida. Em gerenciar tempo, em gerenciar, em escolher, em saber equilibrar. Bom, para quem me conhece aqui, que eu já vi algumas pessoas conhecidas, eu sempre fui muito acelerada, querendo abraçar muitas coisas ao mesmo tempo, e o mestrado me ensinou muito a dosar isso. A Joana tá rindo porque ela acha que não, ela acha que eu ainda sou acelerada. Capaz, mas assim, realmente o mestrado me ensinou isso, né? Então,
Eu acho que essa experiência de ser, de ter tido a docência me aproximou. Eu gosto muito, eu sou libriana, então é bem difícil escolher. Eu gosto de muitas coisas ao mesmo tempo, então eu gosto de ser bibliotecária, eu gosto de dar aula. Mas eu não, eu diria assim que o mestrado ele é para além de tu ser mestre. Ele é para tu pesquisar, para tu aprender coisas novas, para tu acrescentar na tua jornada acadêmica ou profissional, né? Então, Aprender não ocupa espaço, né? claro, exato. Então, É uma coisa pô, que tu vai sempre tem levar. uma coisa para aprender e para ensinar alguém, né? Exatamente. E assim, claro, né? Não vou ser hipócrita de dizer, olha, daqui a pouco, se aparecer uma oportunidade de ser professora, tu não largaria tudo. Não sei, porque realmente hoje eu sou muito feliz sendo bibliotecária, muito, muito, muito. Eu amo a prática profissional e eu acho que é um fazer, um desafio diário. Tu tem que te reinventar. A gente tem uma profissão difícil. É uma profissão não valorizada, não só aqui no Brasil, mas não é uma profissão valorizada, é uma profissão que tu tem que lutar e reafirmar a necessidade de existência todo dia. E isso me mantém super viva, me mantém com sentido, né? Então eu não sei, eu não sei dizer o que eu faria, tá? Não sei. Mas o Mas teu leque é imenso de possibilidades, né? exatamente, eu acho que é aquela coisa, eu tô tendo a oportunidade. Eu acho que se a gente tiver a oportunidade, é meio caminho andado, porque às vezes a gente quer e a gente não pode fazer. Então, eu ter essa oportunidade hoje já me satisfaz, né? E aí, claro, né? Daqui a pouco eu quero fazer doutorado para quê, então, né? Porque eu gosto de estudar, eu gosto de Para poder ser aprender. chamada de doutora. Ah, também vai ser bem legal, né? Vai ser bem legal. Mas eu sou muito realizada e, enfim, eu gosto muito de estar aqui nessa caminhada, né? Nessa trajetória. Eu acho que isso é bem, que você falou assim, é uma oportunidade, né? Porque são sempre poucas vagas, às vezes até realmente com um trabalho para conciliar, né? Nem todo mundo consegue bolsa, que não é um valor alto, as bolsas de mestrado ou de doutorado, e não são tantas disponíveis, principalmente na nossa área, né? Nas ciências sociais aplicadas são bem poucas, Exato. sabe que é cada vez mais reduzido. Então, eu acho que tipo, é uma oportunidade realmente tipo, do ensino público gratuito, e a gente sabe que é de qualidade, assim. Então, eu acho que isso realmente vai acrescentar, né, como profissional, já está, né? Tu já está Não, aplicando e, essas coisas. e só um detalhe, quando a gente faz a graduação ela não para ali, porque de alguma forma a gente viu isso muito com o curso de promoção de competências, né, que o Infocom Uhum. promoveu esse ano. A gente percebeu muito, inclusive vai ser um artigo daqui a pouco, meu, da professora Jussara e da Renata, a nossa colega, né, de grupo de pesquisa, e a gente percebe que os currículos, eles demoram para se atualizar, porque são muitas coisas novas, a gente estuda informação. Então, informação a gente está falando aqui, está surgindo uma coisa nova ali. Então, é muito difícil de tu acompanhar num currículo até implementar uma disciplina e tal. Então, tu tem que estar estudando coisas novas. O mestrado, ele é uma oportunidade. Mestrado, especialização, seja o que for, é uma possibilidade de tu colocar na pesquisa assuntos novos. Por exemplo, eu estudo enfrentamento da desinformação por meio das competências infocomunicacionais. Parece grego, mas basicamente como a gente pode evitar, né, a desinformação, espalhamento de fake news, enfim. Tão presente E agora, né? exato, mas isso aí é uma coisa que talvez não tenha nos currículos ainda, porque é uma coisa muito nova, até aprovar, Uhum. aquela coisa toda. Então é uma possibilidade de tu estar fazendo uma dissertação desse assunto mais novo, tu vai estar apropriando, vai poder trabalhar na tua prática profissional. Então eu acho que tem bastante a ver. E o mestrado ele é acadêmico na URGS, então assim. Ah, mas como tu tá falando de prática profissional no mestrado acadêmico? É possível, tu vai estudar teoricamente, academicamente, mas tu pode trazer para tua prática, né? Só que tu tem que adaptar as coisas. Sim, depende da pessoa também. Exato, exato. Eu tenho uma pergunta aqui para ti que o Charles fez. Se Uhum.
A experiência docente mudou a tua visão quanto aluna? Sim, mudou. Mudou porque eu era uma aluna que eu não participava muito. Eu tinha um pouco de vergonha, assim, de participar, de me posicionar, porque, sei lá, daqui a pouco eu achava que eu não tinha argumentos, enfim. E aí, quando eu comecei com as aulas aí online, né, porque as minhas aulas foram todas online, eu tive essa percepção do quanto o professor espera que tu interaja. E daí tu não tem. No meu contexto, a interação não aconteceu em função do ele. Eu acredito que na aula a gente teria interação. Mas, assim, eu acho que isso mudou muito, assim, a minha forma bom, eu vou mandar, daqui a pouco eu tenho uma dúvida mínima, eu vou mandar para o professor, porque ele vai ficar feliz de receber a minha dúvida, enfim, né? Então, eu acho que eu vou ser mais participativa daqui para frente, assim. E uma outra coisa que a gente nem comentou é que, além dessa experiência docente no estágio, a gente teve também uma micro experiência no curso de promoção de competências, que eu acabei dando uma das aulas, que era sobre avaliação crítica da informação. E essa aula também foi muito boa, porque eram pessoas do Brasil inteiro. O curso ele foi ofertado, então, para o Brasil todo, na modalidade EAD. E foi uma aula que eu montei num formato EAD. Eu tive que montar uma aula, então. O maior desafio da minha vida é montar uma aula em 3 minutos. Mas é claro que eu não consegui, né? E uma Minha aula aula. para uma semana, né? Era um período muito curto, assim, de muito conteúdo, né? Exato. E era muito assunto, mas eu acho que deu certo, acho que eu consegui. E aí a gente montou a aula, montei o material, fiz um exercício. Então, assim, foi uma experiência única, porque eu nunca tive essa experiência, assim. E montar a aula, eu lembro assim de passar a madrugada montando a aula, nunca tinha editado um vídeo na minha vida. E aí eu pensei, tá, vou gravar ele todo, aí não dava, porque, sei lá, eu errava alguma coisa, então vou gravar fracionado. Eu fiz assim, ó, 1000 coisas, gravei áudio, gravei vídeo, gravei PowerPoint, e no final deu tudo certo, mas me acrescentou demais isso, porque eu consegui atingir, assim, uma baita experiência, né? Uma baita. Nossa, foi muito bom. E um spoiler, foi uma das aulas mais elogiadas do curso, foi a tua, sem puxa-saco, porque vai sair outro artigo, né? Então já estamos com outros dados do curso. Mas esse curso ele teve uma duração de 13 semanas, né? Ele foi um curso bem longo, até assim, a gente teve já estava sendo planejado pela professora Jussara e deu um certo medo de fazer logo que tinha iniciado toda tipo, a coisa da pandemia, tudo isso, se deu aquele medo de tipo, tá tanta gente oferecendo tanta coisa, será que não vai ser só mais um, né? E aí Exato. foram 150 vagas que a gente fez uma programação de 2 semanas de divulgação e ele esgotou em 3 horas e meia. E aí o Cheio de Char material para divulgar. Não tinha mais. cancela tudo, e aí a gente pediu para o Charles, que é a nossa pessoa, a nossa pessoa mais amada do Nossa universo. artista. Charles, agora tu faz divulgação normal. Já tava tudo pronto, Esgotado. né? Já tava tudo certo. Muito engraçado. Não, foi um curso muito bacana, assim, tipo, eu trabalhei nele como tutora, né? Fui tutora da tua aula, inclusive, Aham. e foi muito intenso, porque eram muitos conteúdos, toda semana era um conteúdo novo, então era muito material que os alunos, a gente tinha aluno, vocês tiveram alunos desde, tipo, na graduação de biblioteconomia, mas já bibliotecários atuando, né? Então, Exato. também foi uma troca muito boa do curso e da experiência para ter o pré-experiência docente, né? É verdade. Não, foi muito legal. E eu até vou aproveitar que a Lidiane Dutra está nos assistindo, eu acho que ela ainda está na live. A Lídia, ela foi uma colega minha na FURG. Eu trabalhei 3 anos da minha graduação na SEAD, que é a Secretaria de Educação à Distância da FURG. Então, a gente fazia materiais pedagógicos para os cursos de educação à distância.
E então, assim, eu vivenciei como aluna, né, aluna nesse ensino remoto, não foi modalidade EAD, foi uma modalidade online, emergencial e tudo mais, mas eu vivenciei tudo isso e eu consegui vivenciar também esse papel de ser professor, de organizar a aula, Uhum. de ter um prazo para mandar o material pedagógico. Então, muito das coisas que eu consegui fazer no Moodle, ou então, né, enfim, a gente se ajudar ali nos bastidores para montar a aula, foi graças a essa experiência na FURG, assim, que, né, foram 3 anos ali montando aulas no Moodle, diagramando materiais, então eu aprendi muita coisa ali com a Lid, né, então é muito bacana ver que ela está aqui comigo depois de tantos anos, né. E tudo é experiência, né? Tipo, talvez quando tu tava lá, pode pensar, ah, não, talvez não vou aplicar, mas a gente sempre aplica em algum momento, né? A gente sempre tem uma coisa para aprender, para aplicar em algum momento da nossa vida, da nossa trajetória, seja profissional ou não, sempre tem algo para se aprender novo. É muito louco isso, né. E é Ai, por isso que eu faço mestrado, porque eu acredito que o mestrado vai me agregar muito, já está agregando sim. super, né? Então, com certeza. E tudo no seu tempo, né? Tipo, tu disse que quis antes, não deu certo, né? Não encaixou o momento. O PPG Sim da URGS, o programa de pós-graduação em Ciência da Informação, ele é bem novo, ele é bem recente, assim. Então, é um, tudo no seu momento para as experiências docentes, assim, Com agora. certeza, com certeza. Imagina se eu fosse fazer o mestrado, ou, enfim, fazer o estágio sem essas pessoas que me acompanham, né? No Infocom, enfim, não teria condições de fazer, assim, porque o nosso grupo, ele super apoia, assim, né, essas iniciativas. Agora a gente vai ter o Grayson, que vai fazer o estágio no primeiro semestre, então, de 2021. E eu não tô 100% certa em qual disciplina ele vai fazer, então eu não vou citar nada para não me confundir, mas ele vai fazer então essa experiência docente, ele também foi um dos professores do curso, e isso é muito bacana, assim, a gente vê essas possibilidades, né? O estágio, ele não é obrigatório no PPG, sim, ele é um estágio opcional, porque Uhum. eu não sei, Acho na que ele é verdade, obrigatório só para que você tem bolsa, né? Eu acho que tem uma é. esquema assim, só para quem é. Isso, na verdade não sei por que não é obrigatório, mas geralmente no mestrado tu é obrigatório a fazer esse período, né? Mas não sei. E aí então o Grayson e a Vanessa, né, a nossa outra colega de PPG sim, vão fazer então o estágio. Vai ser bem legal, né? Eu aprendi muita coisa, que com certeza agregou muito para minha experiência ali de mestranda e estar assim mais perto dos alunos da Fabico, acho que foi muito importante também, porque eu não tinha esse contato, né, com o pessoal, eu vinha de uma outra instituição, então foi bem bacana, assim, foi uma baita experiência. E se eu faria de novo, não foi uma pergunta que tu me fez, mas eu já vou me fazer essa pergunta, se eu faria de novo, eu acho que eu faria, mas eu não dá tempo, né? Eu queria ter, assim, uns 5 anos para fazer o mestrado, porque se eu tivesse, eu faria de novo, porque foi muito legal, assim, foi muito bacana mesmo. Mas Quem não dá. sabe agora, tu já disse, né? Já deu essa do doutorado, vai ter essa chance de novo. Alô, alô, Jussara e PPG Sim, É, vamos agilizar aí o doutorado. vamos utilizar esse doutorado no VVG. Bom, Bruno, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente assistindo, porque agora eu vi passou um bom tempo, a gente nem se deu conta, foi super rápido. Aham. Então, é uma experiência nova para mim aqui também, nunca tinha feito uma live. A Bruna já tem várias, no trabalho dela ela já fez várias. Foi muito Mas, bem, foi ótima. obrigada. Mas então, em nome do Infocom, eu agradeço então, a presença de todos vocês que ficaram aqui com a gente. Ele vai ficar depois disponível para quem quiser assistir ou quiser rever por algum motivo. Nossos lindos rostinhos. E o nosso site é o urgs.br/infocom, lá tem sempre informação do que a gente está fazendo, o que a gente está publicando, assim como aqui no nosso Instagram e na página do Face. Então, nos acompanhem, que sempre tem uma coisa nova saindo. E
temos muitas novidades ainda para 2021, tem muita coisa para acontecer nesse grupo e muito ainda para se divulgar, muita divulgação científica. Então, um Verdade. feliz 2021 para todos. Isso Muito aí. obrigada. Eu só quero agradecer, então, Ju. Muito obrigada por ser essa mediadora incrível hoje. Foi muito legal a nossa conversa. A gente já estava ensaiando, né? Algumas coisas, mas foi muito bacana, assim, a gente conversando, porque é uma coisa que a gente adora fazer, né? Mas eu não posso deixar de agradecer a professora Jussara, né, pela confiança que ela teve de me entregar, então, uma turma ali enquanto estagiária. Então, eu fico muito feliz de ela ter me apoiado e, enfim, e agradecer essa oportunidade e agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Eu agradeço demais aos meus aluninhos. Eu sou muito grata por todos eles, porque, né, sem eles eu não teria essa experiência. Eles me ajudaram a chegar até o final. Então, eu aprendi muito com eles, com certeza. E eu agradeço, então, essa live, né? Vamos lá, 2021 nos aguarda e a gente vai ter muitas novidades aí no Infocom. Nos acompanhe. Sempre muito trabalho. Então, um beijo, pessoal. Um abraço para todo mundo. Feliz ano novo. Pra vocês, para as famílias de vocês. Mantenham-se bem, com saúde. E se cuidem. Usem máscara. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.